Olá, meus irmãos, muito bom dia. Fala, gente boa. Hoje é domingo, e eu quero aqui liberar uma palavra para você, ministrar uma palavra ao teu coração. O Senhor cuida de você e o Senhor nos mostra o caminho para sermos cristãos genuínos que aprenderam com Ele. Cristo é o líder que nos guia. Ele está à nossa frente. Ele mesmo disse que iria à nossa frente. O Senhor é o caminho, Ele é o modelo. Ele é um modelo desde o Antigo Testamento. Ele é modelo por toda a eternidade. Mas é o modelo que a humanidade deve seguir. Ele é o padrão. Não é nenhum homem. E não devemos nos relacionar com Deus por mera mentalidade consumista, por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode dar. Mas, quando a gente descobre quem Ele é e como devemos segui-lo, temos direito a todas as coisas. Cristo é o modelo, Cristo é o exemplo, e Ele cuida de você. Você tem um Deus que cuida de você, e essa é uma premissa, esse é um princípio, essa é uma verdade que você jamais deve esquecer ou abrir mão. Eu sou cuidado por Deus. Aí onde você estiver me assistindo agora, escreve aqui nos comentários: eu sou cuidado por Deus. Deus cuida de você. Cristo é o modelo, Cristo é o exemplo. Vejam, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 2, do versículo 12 em diante, ele nos dá a clareza de que Cristo é o que lidera a adoração. Ele é o exemplo dentre muitos irmãos que lidera a congregação a encontrar com o Pai, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o rio da vida. Inclusive, essa verdade está lá na palavra Adão. Ele é a verdade, Ele é o rio que flui. Bom, Ele é o sangue que nos religa a Deus, o sacrifício que nos religa a Deus e perdoa os nossos pecados. Mas a chave aqui dessa palavra é: Ele cuida de nós. Se você está sofrendo, se você está distante de Deus, se você está apanhando muito, e esses dias têm sido dias difíceis, guarde essa palavra aqui no teu coração, porque Ele cuida de você. Me permita ler rapidamente com você um texto. Marcos, estou com a minha Bíblia aqui, Marcos capítulo 9, e eu amo o livro de Marcos, né? Marcos, já falei isso para vocês várias vezes. Marcos capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 32, mais ou menos, tem um registro de um milagre de Cristo. E são muitos milagres, certo? E aqui é um milagre que os discípulos não deram conta, não conseguiram operar. E os discípulos faziam muitos milagres, expulsavam até os demônios. A Bíblia diz que em determinado momento Jesus dispensou os discípulos. Ali naquela missão dos 70, eles saem com uma palavra, vão de 2 em 2. E eles vão com uma ordem de Cristo para curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer as obras do Senhor. É um estágio para esses discípulos. E eles saem. Quando eles voltam, eles dizem: até os espíritos malignos se submeteram a nós quando falamos o teu nome. Ou seja, até aquilo que é rebelde se inclina e obedece, dada a autoridade do teu nome, que todo joelho se dobre e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Em determinado momento, os discípulos não conseguiram operar o milagre, que no caso aqui seria curar um menino, porque esse menino, que era mudo, ele estava na verdade com uma impossibilidade física, tendo convulsões por causa de um espírito maligno. Marcos capítulo 9, versículo 14, conta a história. Quando chega no versículo 20 e 21, diz assim: então eles o trouxeram um menino, estava o espírito mudo. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumando pela boca. 21. Esse é o ponto pra gente. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde a infância. Jesus vai explicar para os discípulos, posteriormente, que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, porque aquele demônio só sairia com jejum e oração. O pai do menino pergunta para Jesus: Senhor, o Senhor pode? E Jesus disse: eu posso, tudo é possível ao que crer. Então o pai se dobra, se inclina e diz: Senhor, me ensina a ter fé. E Jesus se compadece do pai, expulsa aquele espírito surdo, mudo, liberta o menino, e o nome do Senhor é glorificado diante de uma multidão que se aproximou, e também dos líderes religiosos / políticos, que eu já expliquei para você no nosso livro, que eles eram também líderes políticos.
e o nome do Senhor é glorificado ali. Só que o ponto que eu destaco para vocês aqui, e chegamos no ponto alto da mensagem, que é esse aqui. Versículo 21 tem um registro do cuidado de Deus. Deus se importa com você. E é muito curioso, porque quando a gente vê o paralítico que está há 38 anos ali naquela maca, e ele esperando o agitar das águas, né, que não sabemos de fato se um anjo descia para agitar as águas, mas aquele dali era um instrumento religioso de manipulação. O fato de uma pessoa estar ali paralisada, uma multidão está ali esperando o agitar de águas, certo? Isso poderia ser facilmente utilizado pelos religiosos para manter as pessoas em uma dependência espiritual de outrem. Mas escute isso, quando Jesus chega para esse paralítico, ele pergunta: você quer ser curado? E a dependência religiosa de um sinal, ele diz: não, eu estou aqui há muitos anos, 38 anos, ninguém me levanta, ninguém me ajuda, vem alguém na minha frente, para dar todas as mazelas, todas as comiserações da alma desse camarada, ele vai verbalizando. Jesus pergunta: você quer ser curado? Isso é importante porque Jesus sabia da necessidade dele. Uma coisa é a sua necessidade, outra coisa é o que você quer e outra coisa é o que você acredita. Há uma distância muito grande entre aquilo que realmente você precisa e o que você quer. Porque quando você converge as duas coisas, isso é o que eu preciso e é o que eu quero, e aí pronto, aí você alcança o milagre. Você alcança aquilo que de fato está alinhado ao seu propósito de vida. Ou você rompe com uma limitação, porque você sabe o que você precisa fazer e você quer fazer aquilo para resolver algo na sua vida. É muito comum Jesus chegar para um cego e perguntar: o que você quer? Porque ele além de querer entender o que você quer de fato, se você tem fé, se algo está queimando teu coração, se há expectativa, ele quer você alinhado a isso. E outro, ele quer cuidar de você, ele quer saber de você. Não há algo mais precioso no ministério de Jesus, entre aspas, né? Porque há muitas coisas preciosas no ministério de Cristo aqui na terra, mas essa é uma característica: ele cuida. Existem traços de cuidado, de amor, de afetividade, de prazer em se relacionar, em dar voz a quem não podia falar, em acolher quem estava afastado, em abraçar o solitário, em sentar na mesa do excluído. Isso é porque é um Deus que cuida. Jesus sempre deixou essa mensagem: ele cuida. E ele pergunta para este pai: o que você quer? E o pai diz: olha, eu quero ver meu filho curado. Especificamente nesse caso ele pergunta: há quanto tempo o teu filho está assim? E para outros ele perguntava: o que você quer? Para o cego, é óbvio que o cego quer ser curado. É óbvio que o paralítico quer andar, mas ele quer se relacionar, ele quer saber da sua história, ele quer saber do que você tem passado, ele quer que do seu coração, do seu interior saia e essas toneladas que estão na tua alma saiam. Então toda vez que você estiver diante de Deus, fale para Ele, clame a Ele, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com o teu Deus que está em oculto, Ele vai te ouvir. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Achega-te a mim e eu me achegarei. Tá vendo o que o Senhor quer? Ele quer cuidar de você, mas para isso você precisa falar, tirar isso de você, entregue para Ele. Ele está falando: olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aprenda de mim, tome de mim. Eu tenho algo leve para você e Ele quer cuidar da sua vida. Para a gente concluir aqui, lembre de uma coisa. Gênesis capítulo 2, do versículo 8 em diante, a Bíblia diz que depois que Deus modelou o homem com as suas mãos, mas também com as suas mãos Deus modelou um jardim. Deus plantou um jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz que Deus plantou. Gente, plantar aqui Deus foi o jardineiro. Ele teve o prazer, ele teve a vontade, ele quis ser o jardineiro. A tudo ele deu ordem, modelou o homem e o jardim ele colocou ali. A Bíblia diz: ele plantou. Então a imagem que se tem de um Deus é que um Deus que cuida. Jardineiro não é só aquele que planta, jardineiro é aquele que também cuida. Ele delegou isso para o homem, para o primeiro homem, né? Isso se referiria a Cristo também. Então Deus que planta o jardim e Ele cuida desse jardim, é a primeira imagem do jardineiro. Então vejam que coisa maravilhosa, e está no campo da revelação isso. Não é no entendimento normal, é além da letra. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 8, Ele é o jardineiro.
Ele é o que plantou e delegou ao homem o cuidado, certo? O primeiro Adão. O apóstolo Paulo vai nos dizer que Jesus foi o último Adão que não pecou, foi obediente, um servo obediente. Eu comecei dizendo para você o texto de Hebreus, que ele é o exemplo que nos lidera em adoração. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Então, o primeiro Adão desobedeceu, caiu, pecou, levou o mundo ao pecado e afastamento de Deus. Portanto, este Adão deveria cuidar do jardim que o primeiro jardineiro plantou. Deus plantou. E a imagem que Adão tinha é Deus que plantou o jardim. Então agora, lembre-se, Deus o jardineiro. João capítulo 20, do versículo 15 em diante, ou do versículo 1 em diante, vocês vão ver o momento em que Jesus morreu, e era o terceiro dia, os discípulos estão chorando. Então Maria vai até o túmulo. Quando ela chega no túmulo, a pedra tinha sido removida. E ela está chorando, achando que tinham roubado o corpo de Jesus. E quando de repente ela olha para o lado, tem alguém. Ela não identificando Jesus, porque Jesus estava com o corpo ressuscitado, corpo glorificado, né? E por isso que os homens no caminho de Emaús não reconheceram Jesus, porque o corpo dele estava glorificado. E é por isso que quando os discípulos estavam fechados em um quarto, ele aparece no meio dos discípulos, ele passa pela porta fechada, porque o corpo dele está glorificado. Maria não reconhece Jesus, porque ele estava ali no jardim. E o texto diz assim, de João capítulo 20, versículo 15. E o homem conversando com Maria. Maria não identificou, porque a Maria achava que ele era o jardineiro. Eu achei isso daqui uma pérola da parte do Espírito Santo, porque o pai, o jardineiro, que plantou o jardim para o primeiro Adão que desobedeceu, e o Adão deveria cuidar do jardim, eles foram expulsos do Éden. E agora Jesus, que é o último Adão, o filho que revelou a pessoa de Deus, o rosto de Deus foi revelado em Cristo. E quando Jesus ressuscita, está consumado o projeto da redenção da humanidade. A primeira imagem que se tem de Jesus é de um jardineiro, no começo e no recomeço. Isso é muito interessante da parte de Deus. O que eu vejo ali, Deus mais uma vez demonstrando que é Ele que cuida. Ele cuida da sua vida. Entregue agora, entregue-se completamente a Ele. Deixe Ele cuidar de você. E Ele quer saber o que você tem passado, o que te aflige, o que abate a tua alma. Entregue a Ele agora, entrega tudo, sem reservas, e deixa Ele se revelar a você, porque Ele cuida dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.